Bom dia, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus, tudo bem com vocês? Aqui estou eu de novo para dar continuidade a uma série que o pessoal, no meu convívio pessoal, estava pedindo muito novamente. Eu fico muito feliz por isso, porque significa que o conteúdo está chegando às pessoas, as pessoas estão desfrutando do que está sendo abordado nos conteúdos, estão gostando e estão sedentas por conhecimento, querendo aprender mais a cada dia e querendo receber mais instruções. Volto aqui para dar continuidade à nossa série Marido de Valor. Já tivemos o episódio 1, o episódio 2, agora eu venho com o episódio 3. Comentar a respeito de um livro que eu fui presenteado certa feita por meus pais. E esse livro eu venho fazendo a leitura dele, já li até mais de uma vez e venho fazendo a leitura constantemente, porque cada vez que eu leio eu absorvo um conteúdo a mais. É um livro profundo a respeito aborda sobre paternidade, aborda sobre o relacionamento interpessoal com a esposa, aborda acerca do matrimônio, da importância de tal relacionamento e aborda do dia a dia em um lar, certo? A respeito das funções e responsabilidades de um homem. O nome desse livro é A Resolução de Todo Homem, é uma recomendação de leitura, vocês vão amar ler o livro. Tem também a resolução de toda mulher para um conselho para as mulheres, para que o casal haja em sintonia e eles possam estar sempre levando um matrimônio debaixo da paz, debaixo da graça de Deus e um matrimônio muito abençoado que dura perpetuamente. Combinado? Para abordar sobre esse tema com vocês, não poderia deixar de trazer aqui, o fiel escudeiro, nosso cafezinho. Quero que você garanta o seu também, espero que esteja aproveitando muito os conteúdos. Divulga esse canal para as outras pessoas, se inscreva, ative as notificações. E agora, daqui para frente, nessa série Marido de Valor, eu vou fazer um compilado a respeito desse livro. Em diferentes momentos eu vou estar trazendo os capítulos isolados desse livro, estar abordando de uma forma mais coloquial e trazendo para a nossa realidade para que vocês entendam melhor e para que fique bem claro a respeito do relacionamento interpessoal entre cônjuges e do relacionamento para o bom andamento de um lar. Neste mundo de hoje em dia que está tão perigoso, o mundo de hoje em dia que está tudo tão invertido, os valores estão tão invertidos, porém eu creio que lendo, se dedicando à leitura, com a graça de Deus, nós vamos chegar num relacionamento muito bom, mesmo em meio ao caos, certo? Então hoje eu vou abordar basicamente a respeito do capítulo 4. Ah, Mateus, e o 1, 2 e 3? Fiquem tranquilos que na série eu ainda vou abordar. Mas eu venho aqui trazendo para vocês, desde o início, nos meus comentários, a questão das responsabilidades de um homem. Por quê? A partir do momento que um homem decide unir-se a uma mulher e se tornarem uma só carne, ele tem que assumir as responsabilidades de homem. Não é responsabilidade de menino, não é vida de solteiro que ele está levando mais, porém é uma responsabilidade de homem que ele tem que assumir. E eu trago aqui palavras valiosíssimas para vocês. Esposas, mostrem aos seus maridos, porém maridos, também façam as esposas entenderem que num relacionamento é uma via de mão dupla. Assim como você tem os seus deveres, ela também tem os deveres dela. Porém, cada um também tem seus direitos. E dessa forma, um respeitando o espaço do outro, um agindo da melhor forma, conforme os planos de Deus para um relacionamento, fiquem tranquilos, não tem como dar errado. Combinado? Então, o capítulo 4 fala o seguinte: decida ser um homem de responsabilidade. Um versículo que norteia muito esse capítulo é 1 Coríntios 13, 11, que está na Bíblia Sagrada, que diz o seguinte: quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança, mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Ou seja, não é para você estar casado e estar levando a mesma vida que levou antes de estar casado, certo? E aí, decida ser um homem de responsabilidade é o nome do capítulo. Normalmente esse livro, ele traz aqui, o nome do capítulo, traz embaixo uma palavra abordando a respeito do nome do capítulo e aqui ele traz esse versículo que eu acabei de ler.
É bem interessante porque ele faz esse link com a palavra de Deus, que ele não deixa isolado com relação à palavra de Deus. Ou seja, ele vem sempre mostrando que tem um fundamento o que ele está falando, certo? Então, decida ser um homem de responsabilidade. Qual é a frase que vem abaixo do título? Eu solenemente assumo diante de Deus a responsabilidade por minha esposa, por meus filhos e por mim mesmo. Então, todos os homens, repitam comigo. Eu solenemente assumo diante de Deus a responsabilidade por minha esposa, por meus filhos e por mim mesmo, certo? E aí, nesse texto, neste capítulo, mais precisamente, ele vai trazer alguns tópicos falando a respeito de responsabilidades. O tópico 1 é o seguinte: um homem aceita a sua masculinidade, certo? Então, ser masculino é geralmente associado a ser viril, mas na verdade o ingrediente principal que o autor do texto quer dizer é a força. Você tem que transmitir força, você tem que transmitir confiança para sua esposa. Se você ainda não tem filhos como eu, você tem que transmitir confiança para sua esposa, você tem que transmitir para ela que você é o provedor do lar, que você está se interessando por colocar coisas na despensa, por fazer as compras, entendeu? Não deixe ela desamparada. A sua esposa, como eu disse nos vídeos anteriores, é um ser frágil, certo? Ela foi feita da sua costela, lá no tempo de Adão, para que ela fosse a sua adjutora, ou seja, a adjutora é aquela que ajuda. Ela não está para desempenhar os principais papéis. Não é a mulher que sustenta o lar, é o homem que sustenta o lar. A mulher está do lado do homem para ajudá-lo. Então, para com esse pensamento de querer falar que a renda da mulher é maior, que você está tranquilo por conta disso. Se preocupe em ser o provedor do lar. Então, um homem aceita a sua masculinidade. Combinado? Primeiro tópico do capítulo. Segundo tópico, um homem fala e age com maturidade. Então, como diz o primeiro versículo que eu li, quando eu era criança, eu agia como criança, eu me comportava como criança, mas a partir do momento que eu resolvi assumir responsabilidades, eu deixei de lado, eu abandonei, eu joguei por terra as coisas infantis, certo? Como que eu vou falar? Um homem fala e age com maturidade, ou seja, converse com sua esposa a respeito dos determinados assuntos, queira saber como foi o dia dela, se ela está meio desesperada, se ela está meio preocupada com alguma coisa, fale com ela com maturidade, passe confiança com maturidade, entendeu? Para de agir como se fosse solteiro, você não é solteiro. A partir do momento que você assumiu o matrimônio, você traz consigo muitas responsabilidades, que é a cuidar da esposa quando você tiver seus filhos, é prover para os seus filhos e para o seu lar, e a cuidar de si mesmo, certo? Não deixe nenhum desses tópicos a desejar, porque você se cuidar demais da sua esposa e dos seus filhos, você vai deixar você mesmo. Então você não vai perdendo as forças de manter esse cuidado para a sua família. Então cuide, ao mesmo tempo que você cuida dos seus filhos, ao mesmo tempo que você cuida da sua esposa, cuide de si mesmo. E assim, balanceando esse cuidado com as 3 etapas do relacionamento, você vai ser bem-sucedido. Acredite, certo? Outra coisa, a hierarquia das coisas é Deus, família e igreja, certo? Para de querer passar, muitas das vezes, a igreja na frente da família. A sua família é a sua prioridade. Tenha a igreja como um momento para você ir na casa de Deus, entendeu? Você é o templo do Espírito Santo. Muitas pessoas acham que vão à casa de Deus, por isso precisam se santificar. Não, você tem que estar se santificando o tempo todo. O Espírito Santo, ele habita em você, ele não habita em 4 paredes. Então, ele habita em você. Então, o tempo de se santificar não é só quando vai à igreja ou uma semana antes da Santa Ceia, certo? É o momento, é o tempo inteiro. Você tem que acordar se santificando, passar o dia se santificando e dormir se santificando, porque você é imagem e semelhança de Deus,
certo? Então, primeiro tópico é um homem aceita sua masculinidade. Segundo tópico, um homem fala e age com maturidade. Terceiro tópico, um homem assume a sua responsabilidade. Um homem chama a responsabilidade para si. Ele não é aquele homem que, a partir do momento em que ele se retrai, a mulher toma a frente, passa a se tornar num papel de provedora do lar e ele simplesmente se anula, fica em segundo plano. Não, ele chama a responsabilidade para si. Ele entende que, por mais que esteja passando por dificuldades, a função, a incumbência de manter o lar vigorando, manter o lar próspero é dele. A principal função é dele. A mulher pode ajudar, porque ela recebeu desde o início um papel de adjutora. Agora, ela não é a principal fornecedora, certo? Do lar. É você. Assuma essa responsabilidade. Então, terceiro, um homem assume a sua responsabilidade. O que ele diz no texto? Quanto mais maturidade o homem tem, mais responsabilidade Deus lhe confiará. Então, se prepare. A partir do momento que você assume o papel de maduro, de um ser que está pronto para assumir responsabilidades, Deus entende isso como positivo e Deus te confia mais responsabilidades, certo? E ter responsabilidade é um privilégio? É um privilégio, mas é muito sério também. Então, a partir do momento, por exemplo, que Deus confia uma mulher na sua mão, que o pai e a mãe dessa mulher confiam a você a função de ser o provedor do seu futuro lar e te entregam essa mulher para vocês se tornarem uma só carne, você tem que tratar isso com muito respeito, você tem que tratar isso com muita reverência, isso é muito sério, certo? Então, não queira assumir responsabilidades de adolescente, não queira assumir responsabilidade de criança. Para com esse pensamento, eu me casei, se der certo, maravilha, se não der, a gente separa, não existe isso, certo? Esse pensamento é um pensamento que se tornou banal nos dias de hoje, porque a maioria das pessoas pensa, mas está totalmente errado, Deus não se agrada com esse pensamento, e cuidado ao desagradar a Deus. Porque quanto mais maturidade você tiver, mais responsabilidade ele te confiará, porém o contrário é verdadeiro. A partir do momento que ele perceber que você não tem maturidade, ele também vai ocasionar as punições com relação a isso, certo? Portanto, trate o seu matrimônio, o seu casamento com muito respeito, com muita reverência, com muito temor. Foi Deus que te deu de presente e você tem que cuidar. Outra coisa que ele diz aqui, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente que o seu senhor fará governante sobre os servos para lhes dar uma porção de alimento na estação devida? Abençoado é, preste bastante atenção, abençoado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim, certo? Então, é o que eu estou querendo dizer, não é uma coisa para você fazer só quando você acha que é devido. Por exemplo, vai vir visita na minha casa, eu vou tratar minha esposa bem. Não, é uma coisa diária. Por quê? Porque você tem que agradar acima de tudo a Deus. E você sabe quando Deus vai voltar? Ele prometeu que voltaria, certo? Mas você não sabe quando Deus vai voltar. E qual mordomo que merece assumir responsabilidades maiores e o seu senhor se agrada dele? Aquele que, quando o seu senhor chega de surpresa, encontra ele fazendo o bem. Por quê? Se o senhor chegou de surpresa e encontrou ele fazendo o bem, isso quer dizer que ele faz o bem o tempo todo. Para ele é um hábito, para ele é uma verdadeira rotina. Então, assuma a rotina de fazer o bem, assuma a rotina de tratar bem o seu lar, assuma a rotina de ter vontade de voltar para o seu lar, de investir no seu lar, de estar próximo dos seus e de ter prazer ao estar com eles, certo? Para de olhar as coisas do mundo, se dedique a um relacionamento feito por Deus e você vai ver quão bem isso fará a você. Outra coisa, quarto conselho, um homem independente. Unir-se-á o homem à sua mulher e tornarão ambos uma só carne, certo?
Então, você tem que unir a sua mulher. A partir do momento que você uniu a sua mulher, a responsabilidade é sua. A responsabilidade não é mais do seu pai e da sua mãe. Então, para de, por exemplo, eu teve um desentendimento pequeno meu e da minha esposa, vai conversar com os pais? Esquece isso. Agora quem tem que resolver os desentendimentos, quem tem que se adequar às situações, quem tem que tocar bem o andamento do seu lar é você e sua esposa. Então, os externos não merecem saber, entendeu? Até porque você e sua esposa escolheram a unir-se num relacionamento que se chama matrimônio, que é algo divino. Então, para de querer compartilhar com os seus familiares, por mais que eles sejam muito chegados, coisas íntimas suas. Compartilhe com sua esposa, esclareça os seus temores, os seus medos para ela, e ela com certeza vai te ajudar a vencer. Só que ela ou ele precisam ver uma atitude positiva da sua parte, precisam ver que você não tem receios com relação a compartilhar com eles os seus pensamentos. Então, haja para o seu cônjuge. Para de querer passar os problemas inerentes ao lar para outras pessoas que não habitam com você no seu lar, certo? E resolva você e o seu cônjuge as suas situações cotidianas. Essa responsabilidade é de vocês dois, certo? Quinto, um homem pode liderar sua família fielmente. Então, seja um líder da sua família. Compartilhe com seus filhos suas experiências anteriores, os seus erros que você já cometeu e fale para eles o seguinte, papai já cometeu esses erros, vocês não vão cometer, por isso que eu estou te alertando, certo? Mostre para os seus filhos que você já cometeu, que você está querendo o bem deles. Converse com a sua esposa. Para de querer ser chefe da sua casa. Como eu venho batido nessa tecla nos vídeos anteriores, o chefe, ele quer o bom andamento do serviço, mas ele não faz por onde os funcionários fiquem satisfeitos com eles ou os subordinados fiquem satisfeitos com ele. Porém, o líder não, o líder caminha junto, o líder, ele quer ver o crescimento, mas ele também está evoluindo dia a dia. Então, guarde essa diferença e seja um líder da sua casa. Sexto, um homem reconhece que precisa prestar contas. Então, converse com a sua esposa realmente a respeito de finanças. Se apertou em um determinado mês, fala com ela, esse mês está meio apertado, ainda não dá para a gente viajar muito, nem fazer muitas despesas, porque a minha condição ainda não permite isso. Mais para frente, se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Passe para ela essa confiança que você tem o intuito de fazer as coisas melhorarem. E sétimo, um homem é um reflexo da imagem de Deus, certo? Isso para mim é um tópico extremamente importante. Por quê? A esposa, na Bíblia, conhecida como na história da palavra de Deus, a esposa é a igreja, o noivo é o próprio Deus. Então, a esposa precisa enxergar no seu noivo uma reflexão, um reflexo do Deus que ela serve, entendeu? Não queira ter atitudes mundanas dentro do seu lar, não queira que o mundo influencie o seu lar. Tenha um intuito de crescer no seu lar, tenha um intuito de prosperar, se preocupe pelo bom andamento do seu lar, mais que tudo lá fora. As atividades seculares, elas devem acontecer, o seu trabalho, ele deve ter o seu lugar, porém ele não deve tomar o lugar prioritário. Por quê? É aquela ordem que eu falei, Deus, família, igreja e o secular. Então não queira passar uma coisa na frente da outra, por quê? Invertendo essa ordem, com certeza você terá problemas. E agora, um versículo para memorizar, para fechar esse vídeo, como eu vou estar fazendo em todo esse compilado de episódios da série Marido de Valor. Verso para memorizar então. Se encontra em 1 Coríntios 16, verso 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos como homens, e sede fortes. Então, um recado a todos os homens, verso para memorizar: vigiai, estai firmes na fé, que é a certeza das coisas que não se vê, e um firme fundamento daquilo que não se vê, e a certeza e a prova das coisas que se esperam.
Então, vigiai, estai firmes na fé. Portai-vos como homens, não é como um menino, não é como adolescente, não é como criança, deixai de lado as coisas infantis. E sede, acima de tudo, fortes. Então, demonstre força, demonstre que você é um pilar, que a sua esposa, que os seus filhos têm como contar, que eles podem recorrer a você em caso de algum problema. E você vai ver que o seu lar vai tomar uma proporção de exemplo, até mesmo para a sociedade. Espero que estejam amando o conteúdo. Esse foi o vídeo de hoje da série Marido de Valor. Aproveitem bastante, fiquem com Deus. Aquele abraço. Compartilhem comigo suas experiências. Qualquer dúvida, perguntem, se inscrevam no canal, ativem as notificações e divulguem para o maior número de pessoas. Quero ajudar muita gente e creio que muitos lares vão melhorar e vão se tornar prósperos a partir de agora com essas lições. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.